Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossa Bíblia para ouvirmos a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. 2 Coríntios 4, 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vêm são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra por si mesmo fala ao nosso coração. Mas rogamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós aqui. Abra o nosso entendimento, o nosso coração e usa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que essa palavra prospere na vida da Tua igreja, conforme o Teu propósito, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Abraão.
vivemos tempos estranhos, muito estranhos. Li uma reportagem esses dias, intitulada A Doença do Século XXI, e diz o seguinte, abre aspas: existe hoje a tendência cada vez maior de apresentar o trabalho como uma possível ameaça ao nosso bem-estar. O Reino Unido está se tornando o doente da Europa no século XXI. Os problemas não são só econômicos, mas estão relacionados com doenças reais. Hoje, mais de 2,5 milhões de britânicos não estão trabalhando nem procurando emprego, em razão de doenças de longa duração. Problema tão grave que ameaça arruinar os cofres públicos. Isso num país rico, num país capitalista, a coisa está dessa maneira. Continuando, a maioria dessas doenças são de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Entre 2019 e 2023, mais de 300 mil pessoas saíram do mercado de trabalho, citando problemas de saúde mental como a principal razão. Fecha aspas. Olhando para o nosso país, a situação não é muito diferente. O número de pessoas deprimidas, ansiosas, com problemas de saúde mental, isso até mesmo entre os crentes, é assustador. Cresce dia a dia. Os consultórios e as clínicas psiquiátricas estão lotados. E a venda e o consumo de remédios controlados tornou-se que quase uma epidemia. E se não somos nós sempre conhecemos alguém vivendo nessa situação. E podemos nos perguntar, qual a razão para isso? A ciência está buscando resposta todos os dias. As hipóteses são muitas. E a verdade é que cada pessoa tem um caso diferente. É um caso. Mas nós, como cristãos reformados, nós vamos buscar respostas na velha e boa Bíblia, que é a palavra de Deus para o nosso tempo, para o nosso coração e para todas as pessoas do mundo. O Senhor Jesus, Ele, no seu sermão profético sobre o fim dos tempos, que está registrado em Mateus, capítulo 24, verso 21 e 22, ele está citando uma profecia de Daniel, registrada no capítulo 12, versículo 1 de Daniel, e ele disse: porque nesse tempo do fim haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Palavra do próprio Senhor Jesus, que nos dá essa direção. E por isso nós que cremos na palavra de Deus, na Bíblia, como palavra inspirada de Deus, infalível, essa situação toda que está sendo descrita e que nós estamos vivendo, não deveria ser novidade para nós, porque ela está prevista na Bíblia, está profetizada. A Escritura Sagrada fala muito claramente sobre isso, e pela boca do próprio Senhor Jesus.
E à medida que a volta de Jesus se aproxima, e se aproxima de uma maneira muito veloz, mais e mais o mundo vai enfrentar catástrofes climáticas, falada demais aí no meio de comunicações, catástrofes econômicas, sociais, pois o julgamento de Deus sobre esta humanidade caída se tornará cada dia mais evidente. A Bíblia mostra isso de maneira muito clara. Governos ditatoriais tomarão conta do mundo, pode ter certeza, até o aparecimento daquele grande governante mundial profetizado na Bíblia. Uma governança global, como já pediu aí o presidente do Brasil. A coisa está caminhando, irmãos, pode ter certeza. E abra sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25. Diz assim o próprio Senhor Jesus, aquele mesmo sermão que eu citei de Mateus 24. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Mar aqui são as nações agitadas, como estão nos nossos dias. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! É assim que nós devemos encarar, irmãos, tudo que está acontecendo, tudo que você está vendo acontecer nesse mundo. Obra de Deus, chamando essa humanidade ao arrependimento, mas o ser humano continua na sua marcha insensata para a perdição. Então nós, crentes em Cristo Jesus, que somos eleitos e amados pelo Senhor, nós devemos nos apegar àquilo que diz a palavra de Deus, para que a nossa saúde mental seja preservada, para que a nossa saúde espiritual seja preservada, para que a gente não entre no desespero ou num ritmo de vida que não nos levará a nada. Esse texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 4, é uma preciosidade riquíssima da Bíblia, como todos os textos, né? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para esse texto. Ele é grande, ele tem muitas palavras, né? Muitas lições, muitas exortações, mas eu quero chamar a atenção para uma palavra que Paulo usa por 3 vezes. Ele diz, olha, não desanimamos. Descrevendo tudo isso, Paulo diz 3 vezes, não desanimamos, diante de tudo isso. No texto, Paulo descreve as suas lutas, as suas perseguições, os seus sofrimentos, para cumprir o mandato que ele havia recebido do Senhor. E nós nos lembramos que quando Paulo se converteu, foi encontrado por Jesus, Jesus disse para ele, importa que você saiba, né, que você
entenda o quanto é preciso sofrer pelo meu nome. E Paulo, então, foi em frente, mesmo sabendo disso tudo. Então, em resumo, Paulo está dizendo aqui nesse texto, olha, a situação é muito difícil, tenho encontrado muita dificuldade, tenho encontrado muita resistência ao meu ministério, mas eu não desanimo de maneira nenhuma, porque eu quero cumprir com fidelidade o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E nesse tempo estranho que nós estamos vivendo, de angústia, de medo, vamos ouvir então aqui por que Paulo usa essa expressão e o que o Senhor tem para dizer a nós, para vivermos e enfrentarmos estes dias difíceis que vivemos. Primeiramente, olha aí o texto, versículos 1 a 6, acompanhe aí na sua Bíblia. Paulo diz, olha, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Paulo reconhece que o ministério que ele tem é segundo a misericórdia de Deus, não é porque ele merecia, mas é a misericórdia de Deus que o havia alcançado. E ele exerce esse ministério com toda a fidelidade. Diz aí, não adulterando a palavra de Deus, mas mesmo assim, com toda essa fidelidade, com todo empenho, muitos rejeitam a palavra. Verso 3 e 4, ele vai falar isso. E ele poderia, então, se tornar uma pessoa frustrada, abatido, desanimado, porque ele está pregando e as pessoas estão rejeitando. Ele sofre perseguição, ele está fazendo tudo certinho e as pessoas o estão maltratando. E ele poderia, talvez se fosse um de nós, um crente de hoje em dia, dizer, Senhor, eu sou tão bom, o Senhor deixa eu sofrer tanto, e cai aí numa situação difícil de viver. Mas Paulo diz, olha, ele não se deixa abater, porque ele sabe que ele não pode salvar ninguém. A salvação é ato de Deus soberano. Quando ele salva o pecador, ele chama o seu eleito por meio do evangelho. Paulo então sabia, olha, quem está rejeitando o meu evangelho é porque o Deus deste século cegou o seu entendimento, para que a luz de Cristo não resplandeça na sua vida. Então Paulo descansa nisso e continua pregando, diz o texto, Cristo como Senhor, no verso 5, e ele diz, então, eu não desfaleço, eu não desanimo, eu continuo com essa mesma disposição de pregar esse evangelho, e até sofrendo até mesmo muitas coisas violentas que o perturbavam. Nós também, irmãos, não devemos desanimar, porque nós somos salvos pela graça de Deus, da mesma maneira que Paulo foi, e somente pela misericórdia do Senhor que nos foi feita, que nós estamos aqui. Então devemos viver essa fé com toda a integridade, devemos viver pela fé, confiando no Senhor, devemos olhar para a soberania de Deus sobre as nações, olhar para as promessas de Deus na Bíblia. Quantas promessas nós temos? Precisamos crer no cuidado de Deus por nós, que Deus não se esqueceu. O texto que foi lido no início, do profeta Isaías, capítulo 40, fala muito sobre isso, o cuidado de Deus pelo seu eleito, pela sua igreja, pelo seu povo. Deus está no controle de todas as coisas.
Por isso, irmãos, não nos deixemos levar pelos noticiários políticos e econômicos que enchem os nossos dias de más notícias. Mas vamos buscar mais e mais a presença do Senhor nos cultos. Que oportunidades que nós temos de estar na presença de Deus, de falar com Ele, de adorá-lo, de buscar a sua bênção, de colocar as nossas necessidades na sua presença. Vamos buscar ânimo no Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, buscando esse ânimo que vem nos encher de alegria e de vigor espiritual. Vamos ouvir a Bíblia. Vamos ouvir a Bíblia muito mais do que nós ouvimos o mundo. A Bíblia é mais atual, como já disse, grande pregador, Billy Graham, do que o Jornal de Amanhã. Ela já nos dá toda a direção que nós precisamos e toda a segurança que nós precisamos na nossa vida. Por isso, Paulo diz nesse início, olha, eu não desanimo, eu cumpro o meu ministério, eu vou em frente, mesmo que eles rejeitem. Quem está rejeitando é porque Deus não está chamando, mas aqueles que Deus chamar, esses irão ouvir a minha pregação. O segundo, não desanimamos, está aí nos versículos 7 a 15. Versículo 7, Paulo vai dizer, olha, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo reconhece, irmãos, que ele traz dentro de si um tesouro inestimável. Ele sabe do sofrimento que ele tem sofrido, dos açoites, das privações. Ele sabe que o seu corpo tem sentido, tem se enfraquecido, mas ele sabe que dentro dele há algo que ninguém pode tirar. Há uma fé vibrante, há um amor tremendo. Dentro dele habita o mais extraordinário dos tesouros, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Jesus. Seu corpo pode se deteriorar, podem matá-lo. O vaso é de barro. Que diferença, né? Hoje tem uns vasos ungidos, que ninguém pode chegar nem perto, são de ouro, de prata, cheio de poder. Paulo diz, olha, eu sou um vaso de barro, quebra fácil, mas o tesouro que eu trago dentro de mim não tem valor que esse mundo possa pagar, irmãos. É isso que nós somos. Esse tesouro que está dentro de nós e que levava Paulo a viver, ele diz aí, olha, ele podia estar atribulado, mas ele não ficava angustiado. Angústia. Podia ele estar perplexo com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas ele não se desanimava. Ele poderia estar perseguido, mas ele sabia que não estava desamparado, que Deus estava com ele. Ele poderia estar até mesmo abatido. Veja essa palavra, abatido, mas não destruído. Veja o vigor desse homem, seu exemplo. E ele sabia que todos os dias, quando ele sofria aquela perseguição, ele estava morrendo para Jesus, para que a vida, o poder de Jesus, pudesse se manifestar no seu próprio corpo. Ele não se deixava bater, irmãos. Ele não
ficava angustiado, deprimido, chorando as mágoas. Pelo contrário, veja aí o versículo 15, o que ele diz? Porque tudo isso que acontece é para o bem de vocês, para que a graça de Deus se torne mais abundante na sua vida, e essa graça alcance outras pessoas, um grande número, para que mais e mais pessoas deem graças a Deus, e o Senhor seja glorificado. Vejam bem a visão de Paulo. Todas as coisas existem por amor de vós. Ou tudo isso que está acontecendo com você ou conosco é para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que tudo era por amor aos eleitos de Deus, porque essa graça se multiplica e leva mais pessoas a darem glórias a Deus, a obra missionária, a evangelização. Esse ventinho aqui tá bom, né? Tudo isso, irmãos, que nós temos visto acontecer ao nosso redor, na vida de tantas pessoas, na política, na economia, nos costumes, na rebelião contra a cruz de Cristo, né, que nos assustam tanto. Pensam bem, isso é para o bem daqueles que o Senhor tem chamado. E se você foi chamado por Deus, tem sido chamado por Deus, entenda que tudo isso que está acontecendo e virando esse mundo de cabeça para baixo tem um propósito, que é levar a igreja para Deus, é levar o povo de Deus para a presença do Senhor, é vencer esse mundo caído, porque todas as coisas precisam ser renovadas pela cruz, irmãos. Paulo diz então, olha, eu posso estar perplexo, posso estar abatido, mas eu não estou desanimado. Eu não desanimo, eu não me deixo abater, porque eu tenho alguém muito maior em quem confiar, em quem olhar. E ele disse, eu tenho sempre um bom ânimo. Esse é o desafio, irmãos, para vivermos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Que a nossa segurança não está nas coisas deste mundo, mas está na pessoa de Jesus. Jesus é real. Jesus venceu a morte. Jesus reina e tem toda a autoridade. Ele é que cuida de nós de maneira maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Assim deve ser conosco, né? O nosso corpo é mortal, sujeito a doenças e fraquezas, mas nós temos dentro de nós a fé, nós temos dentro de nós a salvação eterna, nós temos dentro de nós a graça inefável do Senhor, que nos alcança dia a dia. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que nos consola, que nos anima, que nos dá poder para vencer. Por isso tudo pode acontecer, mas nada pode nos desanimar. Nada pode nos fazer regredir na nossa fé, porque Paulo vai dizer aí no versículo 14, que nós sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele
para nos apresentar a Deus. Vejam bem, irmãos, que palavra do apóstolo Paulo para nós. Como eu disse no início, dias de tanta angústia, tanto medo, tanta incerteza, tanta insegurança, que vai gerando na gente um mal-estar. E se a gente não olhar para a direção certa, a gente acaba sendo engolido por esta loucura que se tornou a nossa humanidade. Esse tempo estranho que nós estamos vivendo pode nos deixar perplexos, abatidos muitas vezes, mas jamais desanimados, jamais destruídos pelo inimigo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O pastor Jefferson falou isso em 1 João hoje, 1 João 4:4. Olhe para Jesus que venceu a morte e conduz a história. A história não está girando sem rumo, sem direção, pelo contrário, tudo que você está vendo acontecer já está previsto. Jesus nos advertiu. Nós não somos inocentes, nós estamos sendo enganados. Mas Ele mostrou diretamente. 2, não desanimamos. Terceiro, versículos 16 ao verso 18. Paulo vai dizer aí logo no versículo 16: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele via toda a sua luta, toda a sua perseguição, todo o sofrimento que sofria, como uma leve e momentânea tribulação, vejam bem, porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, eu fico pensando e pedindo a Deus, né, que me dê a mesma visão de Paulo, né, a mesma fé, para considerar todas as lutas e dificuldades desse mundo como algo leve e momentâneo. Né? Como seria diferente se nós tivéssemos essa visão também? E eu não estou aqui querendo diminuir o sofrimento, as dores, as perdas, as lágrimas que nós temos nessa vida. Vivemos num mundo caído, de dor, de sofrimento, de perda. Isso é real. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Nós somos um ser integral, corpo, espírito, alma, que fomos atingidos pelo pecado que habita em nós e causa grande tormento e nos leva a esses comportamentos tão errados e tão difíceis. Mas Paulo, irmãos, ele vencia tudo isso. Primeiro porque ele tinha a certeza de que a glória que ele iria desfrutar na eternidade junto a Jesus era tão grande e pesada que não tinha como ser comparada com a sua leve e momentânea tribulação nessa vida. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Veja uma visão de Paulo, irmãos, como ele compreendia o Evangelho, que todo o sofrimento que ele passava pelo Evangelho para cumprir a ordem do Senhor, para cumprir o seu ministério, ele via como algo passageiro, leve, porque ele sabia que estava esperando a ele era a glória eterna, que não termina, que é grandiosa, porque é a promessa do Senhor para os seus eleitos,
de receber honra, glória, vida eterna. E precisamos olhar para isso, porque senão nós vamos desanimar se olharmos para esse mundo. Mas vamos olhar para a promessa do Senhor Jesus, daquilo que Ele tem prometido na Sua palavra para nós. Paulo vencia pela certeza da glória que ele ia receber. E a segunda coisa que fazia Paulo vencer era que ele não fixava a sua vista, a sua atenção nas coisas deste mundo, naqueles governos despóticos, violentos dos romanos que ele tinha que enfrentar, aquelas falsas acusações que ele tinha que responder, as rejeições que ele tinha pela sua mensagem. Ele não olhava para essas coisas, mas ele fixava o seu pensamento nas promessas eternas de Jesus, naquelas coisas que durarão para sempre, e não naquelas que logo passarão. Porque o salmista diz que a nossa vida é breve e tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabemos disso. Paulo olhava para a eternidade, e o versículo, no capítulo 5, versos 6 e 7, ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é o comportamento do cristão, fé. Fé nessa palavra, fé nessa revelação, não é naquilo que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, porque isso tudo expressa essa humanidade caída, sem Deus, desesperada, sem rumo, sem direção. Mas nós temos uma palavra que nos conduz em segurança, se é que nós cremos, de fato, que Jesus venceu a morte, vive e reina. E Paulo então está dizendo, irmãos, que as tribulações, as aflições dessa vida têm o propósito de renovar o nosso homem interior, de nos fazer lembrar da glória que está reservada para os salvos, que não tem nada nesse mundo que possa se comparar. E Jesus já disse, né, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma. Essa é a maior tragédia que o mundo enfrenta. Ganhar o mundo inteiro, ter todas as coisas que esse mundo oferece, mas passar a eternidade no inferno. Isso é a tragédia. Isso é tragédia. Precisamos olhar para Apocalipse 21, do novo céu e da nova terra. Tudo que você está vendo de convulsão nesse mundo, irmãos. Jesus disse que é o início das dores do parto, do nascimento de um novo céu e de uma nova terra. Quando todo este universo que sofreu os efeitos da queda será plenamente restaurado. Novo céu e nova terra, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, porque o Senhor estará presente ali. É para lá que nós vamos. Por isso o mundo está passando por isso, porque esse novo céu e essa nova terra vão nascer dessa maneira. É como um novo nascimento. Por isso, irmãos, concluindo, como eu disse no início, vivemos tempos estranhos, de muita angústia,
depressão, medo, ansiedade, incerteza. São marcas da nossa civilização, do nosso tempo, de uma humanidade afastada de Deus, de uma humanidade que virou as costas para Deus, que quer viver em rebelião contra Deus e vai sofrer tudo isso. Como cristãos, nós temos para onde olhar. Nós temos esperança. Mais do que esperança, nós temos certeza. Certeza de um Deus que nos ama, antes da fundação do mundo. E nos amou e provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é amor. Isso é amor. Jesus não prometeu vida fácil para a sua igreja. Jesus não colocou você aqui para fazer um piquenique nesse mundo que jaz no maligno. Pelo contrário, Ele te colocou aqui e disse: ide e pregai o Evangelho. Ele te colocou aqui para você testemunhar do poder dEle, do amor dEle, da sua graça. E fazer isso muitas vezes implica em incompreensões e até mesmo rejeição. Jesus foi muito honesto quando nos chamou. Esse mundo de tanta maldade, de tanta avareza, de tanta hipocrisia, Ele tem um povo que Ele separou e que Ele cuida dele. Podemos passar, mas não estamos desamparados. O Senhor não esqueceu de nós. Pelo contrário. Nesse falso evangelho da prosperidade, da saúde, pregado aí por tantos falsos profetas e apóstolos no nosso dia, é uma mentira satânica, mas que agrada o coração não regenerado e que atrai tantas pessoas. Mas não se deixe enganar, irmãos, pelas seduções deste mundo, que lhe prometem o céu na terra. Uma filósofa muito conhecida chamada Hannah Arendt, ela disse: olha, vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam medo e as melhores perderam a esperança. Vivemos um tempo sombrio, onde as piores pessoas perderam medo, estão fazendo o que estão fazendo aí, zombando de Deus, perderam qualquer temor, enquanto muitas pessoas, aqueles que são bons, quem sabe perderam a esperança. Mas nós não somos desses, nós temos uma esperança viva, uma esperança real, e precisamos pedir que Deus nos conceda, irmãos, a mesma visão que Paulo tinha sobre as lutas desta vida. Que o Senhor nos livre de toda angústia, de toda depressão, de todo medo, de toda incerteza, guardando a nossa mente, o nosso coração em Cristo e nas suas promessas. Não desanimemos nunca. Jamais desista da sua fé e da sua esperança. Você recebeu a vida eterna. Você recebeu um ministério do Senhor que deve cumprir. Você pode ficar atribulado. Você pode ficar perplexo. Muitas vezes você pode ficar sem ânimo, sem força, abatido, perseguido, mas jamais desanime do caminho do Senhor, porque é o caminho que o Senhor preparou para você, e isso vai torná-lo mais forte,
mas dependente do Senhor, e vai levá-lo finalmente a receber a glória eterna do Senhor. Fixe bem os seus olhos e os seus sentidos, não naquilo que você vê, porque o verso 18 diz: olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. Olhe para o Senhor, olhe pela fé, não com os olhos físicos, porque o que você está vendo tudo aí vai passar. Breve, nada mais existirá. Mas o Senhor Jesus estará no trono, governando, guardando a sua vida, te abençoando. E o maligno jamais poderá tocar em você. Em Jesus você é mais do que vencedor. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Vou convidar o ministério de louvor. Vou convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar um hino que fala das promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor. Cante com alegria, cante, preste atenção nessa letra, faça dela a sua palavra, a sua certeza nessa noite.